Chegamos ao mês de dezembro e cremos que você vai colher tudo o que plantou no ano de 2020. A palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10 nos diz: o Deus generoso que dá semente ao lavrador, a qual se transforma em pão e chega à mesa de vocês. Ele é mais que exagerado em abençoar. Debaixo dessa palavra, vamos para a última campanha do ano. Você plantou, chegou a hora de colher. Campanha das colheitas, dezembro em todas as Saras. Participe! Um novo tempo, uma nova unção, a minha porção vou receber, me entregarei de todo o coração, te adorarei, Senhor, essa é a minha paixão. Eu sei existe uma promessa, tua alegria inundará a minha vida. Também sei, pra cada dia de vergonha, dupla honra, porção dobrada na minha vida. Esse é o meu ano, e eis-me aqui, Senhor, te adorarei, mais do que tudo, tu és Senhor, és meu pastor, meu maior valor. Uma nova unção, a minha porção vou receber, me entregarei de todo o coração, te adorarei, Senhor, és a minha paixão. Eu sei que existe uma promessa, tua alegria inundará a minha vida. Também sei, pra cada dia de vergonha, dupla honra, porção dobrada na minha vida. Esse é o meu ano, eis-me aqui, Senhor, te adorarei, mais do que tudo, tu és Senhor, és meu pastor, porção dobrada na minha vida. Esse é o meu ano, eis-me aqui, Senhor, te adorarei, mais do que tudo, tu és Senhor, és meu pastor, meu maior valor.
Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 13. Eu vou falar sobre os 4 ingredientes para uma grande colheita. Quantos querem colheita na sua vida? Amém. Glória a Deus. Mateus 13. A parábola do semeador, vocês já conhecem. Eu já vou para a parte que Jesus explica a parábola. Ele diz o seguinte, versículo 18: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Versículo 20: o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinho é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, dá fruto e produz a 100, outro a 60 e outro a 30. Propôs-lhe, pois, esta parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o inimigo, semeou joio no meio de trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Vamos orar? Deus, obrigada. Obrigada porque cada dia é um presente teu nas nossas vidas. Viver é maravilhoso. Viver é um presente, é uma dádiva, Senhor. Mas, Pai, eu quero pedir que o Senhor possa nos ensinar a viver com sabedoria. Queremos ser pessoas sábias. Queremos ser pessoas que saibam como lidar com o dia a dia. E que possamos aprender a semear, Senhor, no tempo certo, na hora certa, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? É interessante porque esse texto de Mateus fala então sobre o processo da semeadura. E o que eu vou falar mais na frente é os 4 ingredientes para você ter uma grande colheita. Então, a primeira coisa que nós temos que observar é aquela pessoa que está semeando. Mateus também 7, 26, 27 diz que quem ouve as minhas palavras, palavra semente, fala comigo, semente. Então quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. Então aqui nós vemos 2 tipos de semeadores. Aquele que é sábio e aquele que é insensato. Aquele que constrói a sua casa, a sua vida, a sua família, edifica em cima da rocha que é Jesus Cristo, em cima dos princípios de Deus, posso ouvir um amém? Em cima das orientações bíblicas, e aquele que a Bíblia diz que edifica em cima da areia. Ele edifica em cima de um sonho, em cima de desejos e não de realidade. E é interessante porque eu estava estudando o que significa uma pessoa insensata. Sabe o que é uma pessoa insensata? A pessoa sábia você sabe. Mas a pessoa insensata, a Bíblia diz que o insensato é a mesma palavra para louco, sem juízo. O insensato é aquela pessoa que vive de intenções. O sábio é aquele que vive das ações. O insensato vive de suas intenções. E nós sabemos que de intenção, de boa intenção, onde que está cheio? Inferno, todo mundo conhece, né? Se dizer. Por quê? Porque a boa intenção não te leva a lugar nenhum. A boa intenção não te dá uma colheita.
A boa intenção, você pode acordar e falar, puxa, eu quero plantar, eu tenho uma fazenda, tal, eu quero plantar ali tantos hectares de milho. Se ficar só na intenção, você vai colher alguma coisa? Porque não existe isso. O que existe é que quando eu decido, eu quero, eu vou lá e ajo, eu tenho ações, fala comigo, ações. E o que eu tenho percebido é que muitas vezes nós vivemos pelas nossas intenções. Então nós vivemos desejando. Eu quero ser uma esposa melhor, eu quero ser um marido melhor, eu quero ser um pai melhor, eu quero ser um melhor funcionário, eu quero que a minha empresa seja melhor. Mas eu quero te perguntar, o que você está fazendo para que isso aconteça? Quais são os passos práticos? Você montou uma estrutura de vida, alguns princípios, algumas, como se diz, uma missão, tarefas. Olha, para me ser o melhor marido, eu preciso buscar, então eu vou procurar. O que é ser um bom marido? E eu começo a entender, começo a ouvir, perceber o que minha esposa deseja, o que ela busca, qual era a intenção quando eu casei de ser uma boa esposa, e eu começo a escrever aquilo. Isso é ação. Quero ouvir um amém. Mas sua vida não muda, sabe por quê? Porque você vive desejando. Eu desejo tanto a bênção de Deus. Você está disposto a vir fazer a campanha? Nossa, eu queria tanto ver a mão de Deus operando aqui na minha vida. O que você tem feito para isso? Porque tudo no reino de Deus tem a ver com semeadura. Fala comigo, semeadura. E você vai tomar uma posição hoje ao sair daqui. Eu não vou viver mais de intenções. Minha vida vai ser pautada pelas ações. Porque o que você faz com a palavra define o seu destino. E aqui a gente vê em Mateus 7, Jesus dizendo que aquele que edificou sobre a areia foi grande a sua ruína. E nós vemos isso muitas vezes, as pessoas com boas intenções, mas não edificam nada. Fala, não vai ser assim na minha vida. Então a gente vê aqui duas vidas, dois destinos. E qual é a sua escolha? Então uma pessoa insensata que vive da intenção, do prazer, eu desejo, eu quero, tudo é instantâneo. Ele vive, a motivação está dentro dele. Mas motivação que não te leva à ação é vazia. E o que a gente vê com Jesus é Ele ensinando a você ter uma vida de ação. A ter uma vida que tenha resultados. Quero ouvir um amém. Então se você não construir a sua vida com ações, sabe o que vai acontecer? Tudo que você acha que está construindo, tentando construir, vai ser como areia. Vai ser destruído. Quando vier o quê? Vier as tempestades, vier a chuva. Não é isso que diz ali? E todos nós estamos sujeitos a tempestades. Todos nós estamos sujeitos a problemas. Ninguém vive neste mundo sem aflições, sem dificuldades. Mas qual que é a diferença? A diferença é onde eu estou firmado. Amém? Onde está a minha fé? Qual é a base da minha fé? A minha base da minha fé não é sentimento, mas é saber que Deus cuida de mim. Saber que eu sou precioso para Deus. Saber que Ele cuida da minha família. Que Ele cuida dos meus negócios. Que Ele cuida do meu dia a dia. Que Ele cuida da minha saúde. A Bíblia diz que o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Isso não é só financeiro, não. É tudo. Tudo que nós temos é porque Deus nos concede pela sua misericórdia. Posso ouvir um amém?
Então, os princípios para que você tenha uma colheita, em primeiro lugar, você tem que entender a questão de ser sábio ou insensato. E eu creio que a unção de Deus na minha vida me capacita para derrubar esse gigante. Me dará estrutura para isso, me dará capacidade para isso. E eu quero te dizer, Deus te dá capacidade para você destruir seus gigantes. Mas não viva de intenção, haja. Diante de uma situação, seja proativo, tenha ação, não fique somente desejando. Então, o primeiro princípio da semeadura é o princípio da semente. É importante você saber que toda semente foi dada por Deus. E toda semente que é dada por Deus tem o potencial da multiplicação. Fala comigo, potencial da multiplicação. Deus te dá a semente, mas não é para você guardar a semente. Deus te dá a semente para que você possa multiplicá-la. O que você tem feito com as sementes que Deus tem te dado? Agora, ela não multiplica instantaneamente, ela não multiplica por estar na sua vida, ela multiplica porque você semeia. E a Bíblia diz que se você semeia generosamente, você vai colher generosamente. Quantos querem colher generosamente? Então semeie. Qual é a semente que você tem semeado na sua vida? Qual a semente você tem semeado nos seus relacionamentos? Isso é algo muito importante. Nós achamos que as pessoas têm que nos amar porque nós somos especiais, porque eu sou esposa, porque eu sou mãe. Mas o que você tem semeado nessas vidas para que você possa colher também amor? Nós precisamos parar e pensar nisso. O que você tem colhido? Você tem colhido o que você gostaria? Se você não tem colhido o que você gostaria, então sabe o que você tem que fazer? Você tem que parar de reclamar da sua colheita e tem que repensar a sua semeadura. Repensar a sua semente. Quais as sementes que você tem semeado? Porque é a tua semente que vai determinar a sua colheita. A semente de Davi, ao enfrentar, aquilo é uma semente. Ele não era nada, ele não era ninguém. E simplesmente ele sentiu o toque de Deus, ele agiu. E ele semeou o quê? Ali foi jogada a semente que abriu as portas para o reino, para Davi. Ali ele ganhou a admiração de Saul, a amizade de Jonatas. Ele ganhou uma esposa. Ele ganhou a admiração dos soldados que depois o serviriam. Por quê? Porque o princípio é um só, a princípio da semente. E eu quero te perguntar, qual a semente que você tem semeado cada dia? Semente de misericórdia, semente de amor, de compaixão. Eu aprendi com Deus que a melhor forma de realizar os nossos sonhos é semear nos sonhos dos outros. Guarda isso. Muitas vezes você trabalhando, você quer que um sonho seu se realize e ele ainda não chegou. A hora não chegou. A semente foi plantada, talvez, mas não chegou a hora. O desejo está ali, mas ainda não veio. Sabe o que você faz? Pega essa semente que é o seu sonho, o desejo, invista na vida de alguém. Invista no sonho de alguém. Vocês estão me entendendo? Invista no sonho de alguém. Segundo princípio, é o princípio da terra. Você viu aqui falando que há vários tipos de terra. Interessante isso, né? Vamos voltar lá um pouquinho. Ele fala que há aquela terra ao pé do caminho.
Depois ele fala a terra nos pedregais, onde ela é semeada também. Depois fala sobre a terra entre espinhos, coisa interessante, né? E depois fala da boa terra. Então, o segundo princípio, há vários tipos de terra. Para haver uma colheita satisfatória, não basta somente o princípio da semente, é preciso o princípio da terra. E é preciso que seja uma terra fértil. Quero ouvir um amém. Eu sempre costumo dizer que aquilo que nós semeamos, dízimos, ofertas, isso aqui cabe bem aqui, você tem que saber onde você está semeando. Porque é a terra fértil, onde tiver terra fértil, você vai ter retorno. Mas muitas vezes as pessoas semeiam, não por princípio da fertilidade. Eles semeiam por boas intenções somente. Não, eu vou semear em cima de uma ação, e eu sei que essa terra é fértil, eu sei que essa terra vai brotar. E como eu vou dizer novamente para você, você normalmente não colhe onde você plantou. A sua semeadura não obedece o princípio. Eu plantei aqui, aí eu fico esperando que a minha semeadura venha, já falei isso, mas é importante vocês guardarem. A semeadura não vem da mesma forma, no mesmo lugar. A semeadura espiritual, ela vem de outros lugares. Deus vai usar outras situações, quero ouvir um amém. Deus vai usar outros princípios, Deus vai usar outras pessoas para te abençoar. Então você abençoa a pessoa e pensa, puxa, um dia, quem sabe ela, pensamos até em filhos, né? Quem sabe um dia vai vir o retorno? Não. O retorno muitas vezes não vai vir desse filho, vai vir de outra pessoa. Porque quando o princípio da terra é muito sério, quando você semeia numa terra fértil, querido, você abre o céu sobre a sua vida. Amém? Você abre o céu sobre a sua vida. E as coisas começam a acontecer. E o quarto princípio, aliás, é o princípio da chuva. A chuva representa a oração, o Espírito Santo, representa o louvor. A Bíblia diz que Deus enviaria a chuva serôdia, a chuva no tempo certo. A chuva vem na sua vida, o poder do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. Quando você louva a Deus, quando você está na presença de Deus, essa chuva traz bênçãos na sua vida. Sabe o que essa chuva faz? A presença de Deus faz? A presença de Deus vem e molha a terra que você semeou. Ela prepara a terra, prepara a semente para que ela possa brotar. Então a presença de Deus é importantíssima em nossas vidas. E você precisa estar, Deus, eu quero ter esse princípio da chuva. Eu quero que a tua unção esteja sempre sobre mim. E eu estava pensando, o que pode afastar a unção de Deus? Querido, a unção de Deus afasta quando você se afasta de Deus. A unção de Deus afasta quando entra o pecado em nossas vidas. Quando nós não andamos mais segundo a vontade de Deus. Quando nós vivemos uma vida totalmente separada de Deus. Sabe o que acontece? Não vem chuva. A vida da pessoa fica seca. Fala, eu não quero ter uma vida seca. Gente, a pior coisa do mundo é uma pessoa espiritualmente seca, sem chuva. A chuva tem que vir no tempo certo na sua vida, amém? A chuva vem quando você busca a Deus. A chuva vem quando você está na sua casa, escuta um louvor maravilhoso.
Aquilo é chuva. A presença de Deus é chuva, molha, rega a sua vida. E sabe o que a chuva faz? A chuva leva também aquilo que não é bom dentro de você. Eu falo que o momento do louvor é um momento terapêutico, podia dizer assim como psicóloga, porque é o momento em que nossa alma está sendo lavada. E muitas vezes nós não damos muito valor ao louvor, chegamos depois do louvor só para a palavra é importantíssimo, mas o louvor prepara a sua terra aqui para receber a palavra. Não viva sem a presença de Deus. Não negocie a presença de Deus. Amém? Não negocie. Fala, eu tomo uma posição diante de Deus, de estar na casa de Deus regularmente, de buscar a presença de Deus, de estar conectado, porque eu quero que a chuva venha sobre a minha vida. Eu quero a visitação do Espírito Santo. Quantos querem a visitação do Espírito Santo? E vou te falar uma coisa, o Espírito Santo não marca antes com você o horário que ele vai te visitar. O Espírito Santo vem quando você menos espera. Às vezes o Espírito Santo vem na minha vida de uma maneira forte, fala comigo, quando eu estou no louvor, e às vezes com o coração pesado, triste, mas quando eu me abro para Deus, eu me abro para a presença de Deus, quando eu clamo, Pai, eu estou aqui na Tua presença, sabe aquela coisa gostosa que você sente? Aquilo é chuva. A chuva faz com a terra o que faz com o nosso coração. Às vezes nós estamos secos, tristes, quando a chuva vem, tudo volta a ter alegria de novo. Amém? Sua vida volta ao teu cheiro do Espírito Santo, o bom perfume de Cristo, não é esse que a Bíblia diz? Então, não viva sem a visitação do Espírito Santo, queridos. Não viva. Busque a visitação. Busque a presença de Deus. Esteja disponível na presença de Deus. Guarda um tempo diário, que seja 15 minutos. Eu não tenho muito tempo, bispo, então faz 15 minutos de manhã, depois na hora de dormir mais 10, 15 minutos. Sabe o que vai acontecer? De manhã cedo você recebe da presença de Deus, que vai te inundar e te preparar para o dia. A melhor coisa para quem tem problema de sono, sabe o que é? Toma um chá de camomila, eu dando aqui minhas receitas, é mesmo. Toma um chá de camomila, põe um louvor, pegue um livro, ou a Bíblia e leia. Porque naquele momento, sem você perceber, você está preparando a sua terra. Sem você perceber, você está tirando as coisas ruins do dia. E às vezes nós vivemos no mundo, nós recebemos influência. E o que nós fazemos? Nós vamos para casa com esse peso, dormimos com esse peso, no outro dia acordamos com este peso. Deus não quer isso. Deus quer ministrar chuva sobre a sua vida. Eu quero ouvir o amém. O quinto princípio, quem estiver anotando, é o princípio do tempo. Eclesiastes 3 diz que há tempo para tudo. Fala comigo, há tempo para tudo. Há tempo para todo propósito debaixo da terra. Nós não sabemos esperar. Faz parte do ser humano isso. O ser humano não consegue, ele não tem a paciência. Não é? Nós queremos as coisas imediatas. Eu estou orando pelo meu casamento, Deus tem que transformar a vida do meu marido amanhã. E nós queremos as coisas para ontem. Deus move no seu tempo. Amém, queridos? O tempo de Deus não é o nosso tempo, como eu tenho aprendido isso. O tempo de Deus não é o tempo dos homens. Deus não obedece
o tempo humano. Deus obedece o tempo dele, e o tempo dele tem uma escala totalmente diferente. Por quê? Porque Deus habita na eternidade. Amém? Deus habita. Então, o princípio do tempo precisamos ter paciência para esperar o momento da colheita. Aquilo que você está plantando no seu casamento, aquilo que você está plantando nos seus relacionamentos com seus filhos. Chega uma época no relacionamento com seus filhos, você faz tudo que pode, tudo, parece que tudo vira contra, né? Vem aquela fase da rebeldia, parece que tudo que você ensinou. Quem tem filho adolescente ou já passou pela adolescência, sabe o que eu estou falando? Todos os princípios, parece que tudo que você ensinou, ele esqueceu tudo. Aí você fica desesperada, começa a entrar em conflito. Não é hora de conflito. Se você plantou, querido, você tem que ter paciência, porque o tempo vai trazer a colheita. Aí sabe o que vai acontecer? Ele vai passar essa fase, como eu vejo muitos jovens, trabalho com jovens, você sabe, que depois fala, puxa vida, minha mãe tinha razão, meu pai tinha razão, e eu tive que sofrer tanto. A gente não quer que as pessoas que a gente ame sofram, mas fazer o quê? Muitas vezes é através dessas situações, desses momentos, que eles vão mudar. Esteja sempre preparado para a colheita. Espere o momento. Tem grandes colheitas reservadas para mim e para você ainda este ano. Você pode dar uma salva de palmas? Vai chegar.